O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição especial sobre o grande volume de produções de documentários no cinema brasileiro. Este terceiro e último bloco começa com o depoimento de um dos documentaristas mais conhecidos do Brasil e mais populares, Eduardo Coutinho. O documentário mais puro que não há gente é complicado e geralmente eles não se pagam. Mas são feitos porque há uma resposta do público mínima a ela, que é ter 20 mil, 10 mil, porque a maioria dos documentários não fazem 5 mil espectadores, entende? E é mais fácil por quê? Fácil fazer é tudo fácil, um filme de ficção, um documentário. Mesmo não é barato, entendeu? E, de qualquer maneira, há a possibilidade de passar um pouco em televisão nos canais públicos, que em particular não passa mesmo, e a pessoa se lança, fez um filme, depois pode fazer um segundo, etc. Mas o que eu te digo, que existe como referência para quem quer fazer um filme e ter uma chance de ser espectador, é fazer um filme sobre música. E alguns são excelentes, são extraordinários. Que tem consideração com a gente, respeita, né? A gente tem que gostar, né? Tem que ficar apaixonada, não fica? Ah, é uma paixão que é tão difícil quanto... Não é? Que eu arruinei a sua vida, que eu não mereço a comida que você pagou para mim. Eu não faço filmes em que esses dados jornalísticos sejam importantes. Isto é, as pessoas com quem eu falo não estão no Google. Então não tem essa coisa de eu procurar, sabe? Você entrevista, você tem a fonte, fala como? Mas aqui no Google está que você... Não está, não são Napoleões, são Silvas. Então não tem Google. Então, e falam de sentimentos. E eu não posso checar se ela amou, não amou, foi feliz ou não. Sabe? Pode ser sempre algo de verdadeiro e algo de teatral, algo que é para dar sentido à vida dela. E eu não estou ligando. Eu só não aceito é o mitômano. O cara que me disse que tem 8 filhos e não tem. Esse não entra. E o problema do jornalismo, então, é que ele é importante, mas ele gera uma maldição para o documentário que eu faço, que é o anti-jornalístico, que ainda hoje, no mundo, o que mais interessa ao público, e a televisão nem se fala mundial, porque aquela aqui nem passa nada, é o seguinte, é um grande documentário sobre a invasão do Iraque. Ganhou um Oscar, tem um troço desse. Um outro dos papéis do Pentágono. O outro, entendeu? Os filmes que falam sobre o real político, não, mas que são de caráter realmente jornalístico. Eu simplesmente fico louco porque as pessoas vão ver esses filmes, não porque ele é bem ou mal feito, não interessa quem fez, é porque o assunto interessa. E eu digo que o que interessa no filme é como ele é feito, não de que ele é feito. Eu acho que aqui tem uma questão que geraria um congresso, não é? Quer dizer, o documentário, a tese do Coutinho, que é um jornalista, trabalhei com ele já no JV, ele era copy-desk, que é em Prisca Zero, na revista Visão, em São Paulo, quando eu começava e ele também. Mas ele lança a tese do antijornalismo, quer dizer, não é o evento, o fato que está, é a forma de apresentá-lo, né? Eu gostaria de... Vicente, o que você... Não, eu acho que isso tem a ver com a comercialização e a divulgação desse documentário. Isso não quer dizer que é evidente que quando tem um documentário sobre, não sei, vamos fazer a Primavera Árabe, né? É o tema do momento e, sem dúvida, esse documentário, ele vai ter uma demanda, um interesse. Agora, se isso é um grande documentário, ou se, como o Coutinho falou, apenas um derivado do telejornalismo ali, né? Isso é uma questão mercadológica, né? Não é uma questão artística, estética, né? Porque, por outro lado, você, por exemplo, não sei, estou pensando aqui um dos documentários que mais me marcaram na vida é um documentário sobre a chuva, né? Joris Ivens, né? Fez um documentário sobre a chuva. É evidente que
você vai ver, se alguém for fazer um documentário agora sobre beijos, né? Eu já estava pensando sobre beijos e abraços, né? Vai ter um público, mas é diferente do público que está nos canais abertos buscando uma nova dimensão. Uma nova dimensão de um grande acontecimento, né? E você, Eduardo Escorel? Eu acho que continua a existir e continuarão sempre a existir documentários de caráter jornalístico, de caráter informativo. Existem muitos grandes exemplos. Agora, se desenvolveu uma vertente do cinema documentário que tem um compromisso diferente do compromisso do jornalismo, da imprensa. Eventual. E há um campo muito grande de trabalho nesse sentido, de filmes que o processo de feitura em si é muito importante, que respondem mais a uma necessidade, a uma curiosidade do documentarista, a um processo de descoberta durante a própria realização, e menos a alguma coisa que vem de uma tradição mais informativa, às vezes de caráter mais didático, em que você precisa saber antes de fazer para poder fazer. Quer dizer, se você vai ensinar alguma coisa, supõe-se que você saiba antes de ensinar. O documentarista, a rigor, não precisa ensinar antes. Ele pode se propor a descobrir e a registrar esse processo junto da descoberta, e isso gera documentários muito interessantes. Temos aqui uma pergunta de um telespectador que mandou pela internet, Paulo Cardoso. Ele pergunta, Vicente, a Ancine não deveria regular a distribuição de documentários? Esse é um tema complexo, né? Porque é interessante você criar espaços para exibição do documentário. Agora a gente vive numa economia que ela tem outro tipo de ordem, de regras e tudo isso. Então, eu acho que sempre é um tema bastante polêmico em relação a isso daí. Eu não sei onde a pergunta, o todo da pergunta, né? Porque existe fomento ao documentário, à produção. Agora, ao mesmo tempo, a distribuição do documentário sempre entra num gargalo, que é o gargalo não só do documentário, mas do cinema brasileiro. Tudo. E a gente está passando uma semana que é a semana que o cinema brasileiro está invadido. A gente tem um filme, Amanhecer, que está com metade das salas de cinema ocupando as salas do cinema brasileiro. E isso ocupa o espaço da ficção, do documentário e das outras cinematografias que são interessantes o público brasileiro ver, né? Então, acho que o problema é grave, né, em relação a essa questão da exibição. Escorel, tem um outro telespectador, José Nonato de Acará, do Pará. A mídia, pergunta a ele, dá o devido reconhecimento aos documentários? Eu acho que a mídia, de maneira geral, vem dando espaços muito grandes para o cinema brasileiro e para o documentário em particular. Eu acho que ninguém pode se queixar disso. Quer dizer, talvez possa discutir o tipo de análise que se faz, o tipo de comentário, mas cobertura a festivais, a lançamentos, a comentários sobre filme, não existe um órgão na imprensa que não dedique páginas e espaços a isso, muito generosos e mais generosos do que costumava dedicar há 20 anos atrás, com certeza. Quer dizer, houve uma evolução. Houve uma evolução. E os contatos que vocês têm com o espectador de cinema, o contato, quer dizer, vocês sentem que eles eles estão se sentindo bem, quer dizer, estão se encontrando com o gênero documentário? Eu acho que com esse volume de produção, eu acho que já existe um público específico, um público que procura esse tipo de cinema. Eu acho que mas é tudo uma questão de conquista, né? Ou seja, não é um filme, não vem pronto. Não é um filme, não é uma safra, é toda uma tradição. Isso daí, por exemplo, eu estava me lembrando, assim, um ano que me marcou foi o ano de 1984, né? Assim, que esse ano do final da ditadura, das diretas, onde teve
uma safra de cinema interessantíssima no Brasil. Um ano que teve Django, Cabra Marcado por Morrer, ou seja, eu não sei se são exatamente o mesmo ano, mas estou dizendo entre 84, Django, Cabra Marcado por Morrer, e ao mesmo tempo Memórias do Cárcere, Nunca Fomos Tão Felizes, assim. Então era um momento que você estimulava muito, né? E ao mesmo tempo são filmes que tiveram, assim, ainda coloco aí o Imagem do Inconsciente, que é um filme bastante complexo, sim, né? Assim, Um filme de, se eu não me engano, quantas horas, Eduardo? 3 horas? São 3 episódios longos, eu acho que cada um com 1h30. 1h30, assim, eu estou tentando me lembrar. Que é até uma pena que eu não sei se esse filme foi lançado em DVD. Ainda não, mas ainda ele não. está sendo restaurado maravilha. e será lançado. Isso é fundamental. Então, é um momento, assim, você vê um filme que atraía 800 mil espectadores no cinema, não sei se foi o público do Django, se não me engano, né? Mas, ao mesmo tempo, isso não teve uma continuidade, né? Então, o que é importante é ter essa continuidade e o espectador se apropriar dessa linguagem, né? Eduardo, temos aqui mais uma telespectadora, Ana Beatriz Silva, de Salvador, da Bahia. Pergunta a ela, o aumento da audiência dos documentários é uma busca pela realidade do país? Quer dizer... Eu tenho dúvida quanto a isso. É mesmo? eu tenho sérias dúvidas se o espectador, se esse público ainda relativamente restrito, que se interessa pelo documentário, está em busca da realidade do país. Quer dizer, eu acho que esse contato com a realidade é muito ingrato e os documentários que fazem mais sucesso, em geral, são documentários, me parece, que um pouco distantes de um pouco dessa imagem do documentário ligado a uma crítica social ou política, ou uma apreensão da realidade brasileira, problemas da realidade brasileira. O espectador que vai à sala de cinema, hoje em dia, né, vai muito em busca do entretenimento, do grande entretenimento. Daí vem, me parece, um pouco a dificuldade de convivência num mesmo espaço, numa mesma sala, do Crepúsculo e de um documentário sobre a realidade brasileira. São duas coisas tão heterogêneas, tão díspares, que é difícil você oferecer esses dois filmes numa mesma sala e por um preço de ingresso muito semelhante. A questão, inclusive, da pergunta anterior, se a Ancine devia regular ou não acredito muito que se possa impor por uma legislação a distribuição dos filmes. Isso já houve em outras épocas e não deu certo. Não deu certo, entende? Então, acho que não é muito esse o caminho, mas existe sim um caminho, a necessidade de criar mercados alternativos e de criar espaços para um público específico, mais adequado, mais interessado nesse gênero de filme. E o que você acha, Vicente, em relação sobre essa questão? Não, eu acho que é uma questão que é do cinema como um todo, né? Porque você vê a relação dessa janela, né? que é o cinema, é um verdadeiro gargalo isso. Então, eu acho que no caso do documentário, eu acho que a excelência do documentário seria a televisão, né? Então, assim, a principal janela. Por exemplo, eu vejo assim, a comercialização dos documentários, né? É interessante como existe um mercado internacional, mas ele é muito ligado às TVs, né? E, ao mesmo tempo, aqui no Brasil, as iniciativas é totalmente... Antagônica. Antagônico, né? Então, a gente vê um momento assim que são poucos os canais de exibição, né? Pois é. Mas isso acho que vamos ter que fazer um outro programa para tentar reverter essa questão. Chegamos, infelizmente, ao final desse programa. Quero agradecer a presença dos cineastas Eduardo Escorel e Vicente Ferraz. Na semana que vem, a mídia e a questão do plebiscito pela divisão do Pará. E lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa, pela TV, pela internet, pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Boa noite.